Boa noite. E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Animados aí para nossa live? Estou aqui aguardando a Núbia para a gente poder começar. E aí, animados? Quero saber se vocês já... Boa noite, Ana. Muito bem. Já estão com as perguntas na ponta da língua? Quero muitas perguntas, hein? A gente vai falar sobre um assunto super importante, que é o inglês jurídico para a advocacia e a advocacia internacional. E a convidada da nossa live, faz um tempão que a gente faz live aqui, né? A convidada da nossa live de hoje vai ser a Núbia, que é uma advogada internacionalista, e vai ser muito legal porque vocês vão poder ter a visão, né, de uma advogada internacionalista, além de mim, né, sobre esse assunto que certamente vocês vão perceber que é muito, muito importante para o processo de inserção no mercado de trabalho. Boa noite! Seja bem-vinda! Vanessa, Dudu. E aí, gente? Olha a Núbia aqui chegando. Aqui. Aceitando. Ei, Núbia! Olá, boa noite, professora Érica. Boa noite, pessoal aí em casa que está nos ouvindo. Nossa, legal você por aqui. O pessoal tá chegando. Eu tô muito empolgada. Por essa nossa live aqui já há alguns dias. Eu fiquei muito feliz e grata por você ter aceitado o convite. E vamos aqui dar uns minutinhos para o pessoal chegar, para poder começar a bater papo aqui, bem informal e tranquilo sobre esse assunto, né? Porque eu acho que o pessoal precisa escutar sobre isso de uma especialista, né? Que é você. E, enfim, eu acho que a gente já pode começar, né? O pessoal já está entrando e eu acho que é um bom momento da gente começar. Mas antes eu queria te apresentar para as pessoas que estão aqui, né? Na Uhum, verdade, para que eles possam saber a pessoa incrível que você é. Então, vamos lá. A muito Núbia, obrigada, ela professora. é aqui no Brasil e também em Portugal. Ela tem especialização em direito empresarial internacional e europeu. Ela fez mestrado na Trinity College em Dublin, né? E ela tem experiência, uma vasta experiência, né, trabalhando com a área jurídica, tanto no Brasil quanto na Irlanda. Eu vou até querer saber sobre essa sua experiência, né? E por isso ela é bastante fluente na língua inglesa e também tem um conhecimento vasto no inglês jurídico. E aí eu quero saber de você, Núbia, por que que você enveredou na área do direito internacional e me conta aí sobre essas questões da importância do direito, do inglês jurídico para as pessoas que querem trabalhar com o direito internacional e, né, e não apenas para quem quer trabalhar com direito internacional. Conta pra gente. Então, né, boa noite para o pessoal que está entrando aí na live, né? Boa noite para a professora Érica. Antes de mais nada, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, poder falar sobre esse tema, né, que é muito relevante para mim. Eu comecei a minha jornada, né, no direito internacional foi através desse mestrado que a doutora Érica falou, que eu fui para Dublin, né, eu estudei na Trinity College, estudei direito empresarial internacional e europeu,
né? E durante a experiência do meu mestrado, eu pude ver, né, que assim, ser fluente em inglês não era o bastante, né? Eu tinha tirado meu IELTS fazia pouco tempo, né? O IELTS, para quem não sabe, é um exame de proficiência em língua inglesa que é aceito pela maioria das universidades. E quando eu cheguei na faculdade, eu acabei observando que, né, aquilo não era o suficiente. Existia um vocabulário que eu realmente ali ainda não conseguia acessar, né, dos professores. Depois, na hora de redigir a minha dissertação também, foi uma dificuldade. Então, a partir daí, eu realmente de fazer um estudo do inglês voltado realmente para a área jurídica, que não é só a gente estudar o inglês geral, né? Esse inglês que a gente estuda nos cursos de inglês geral, realmente ele não é suficiente. E foi a partir daí que eu passei a me especializar nessa área. Eu tive a experiência também de trabalhar num escritório, né? Na verdade, era uma empresa de recrutamento e seleção, né? Uma empresa de headhunting lá na Irlanda. E aí eu fiz um estágio e assim foi uma experiência bem bacana. Eu redigia diversos documentos em inglês e foi a partir daí que surgiu o meu interesse por essa área. Muito legal. E me fala, jurídico, que diferença que ele faz na vida das pessoas que querem trabalhar com... Professora, travou aqui para mim. Travou aqui para mim. A senhora poderia repetir a pergunta? Perguntei por que é importante saber o inglês jurídico. Que diferença que ele faz? Bom, né, eu acho que é justamente isso, porque se a gente souber somente o inglês geral, não é o Uhum, suficiente quando você vai redigir um contrato ali, né? Na hora de você redigir um contrato, você precisa de vocabulário específico da área jurídica. uhum, Então, vamos supor que eu preciso de falar sobre uma cláusula de rescisão contratual, né? Como que você fala isso em inglês? Então, assim, tem uma série de termos jurídicos, de jargões específicos da área jurídica, que é necessário realmente a gente conhecer. E quando você começa a estudar o inglês jurídico, você começa também a conhecer o sistema jurídico dos países de língua inglesa, que é um sistema de common law. Então, quando você faz esse estudo de direito comparado, você vai vendo que para fazer a tradução fica muito mais fácil, né? uhum. É, e também, assim, né, eu queria até sugerir que vocês fizessem um teste. Depois vocês vão no Google Tradutor e coloquem lá 3 termos simples, que são petição inicial, contestação e sentença. Vocês vão verificar que a tradução que vai vir não é a tradução correta, né? Eu já fiz esse teste e a tradução que vem lá é uma tradução literal, né? Uhum. Então, assim, quando a gente vai trabalhar com documentos em inglês na área jurídica, essas traduções literais, elas não funcionam. Você precisa realmente ter conhecimento técnico, ter conhecimento específico da área, para que você possa redigir os documentos com precisão. Uhum. Então, assim, é muito essa crença de que saber só o inglês e já você consegue se virar, né, no mundo do direito, ela é bastante inadequada, né? Ela é errada porque, na verdade, você tem que se familiarizar com um jargão e com um inglês muito técnico para que você possa dar e possa se caminhar com precisão, né, na área do direito internacional para que você consiga ler esses documentos, né? E eu queria saber, como que a gente pode
começar a adquirir esse conhecimento específico para poder lidar com esses documentos e lidar com essas situações do direito internacional? Bom, eu acho que o primeiro passo é você começar a conhecer um pouquinho mais do regime dos países de língua inglesa, né? Porque o que que acontece? Quando a gente tenta fazer somente as traduções literais, como eu falei aqui, não, né, as traduções elas vão ser incorretas. Então, quando você começa a conhecer um pouquinho mais dos regimes dos países de língua inglesa, você começa a achar traduções que vão ser realmente condizentes com aquilo que o seu cliente estrangeiro espera, né? Então, por exemplo, né, esse exemplo que eu dei da petição inicial. Se você jogar lá no Google Tradutor, você vai ver lá, Initial Petition. Só que Initial Petition, se você falar isso para o seu cliente, ele não vai saber do que você está falando. Initial Petition, o que que é isso? Né? Não vai fazer o menor sentido. Então, por exemplo, se você está conversando com um advogado, né, ou com um cliente que está acostumado com direito americano, ele vai saber que o termo para isso é complaint, né? Contestação, que foi um outro exemplo que eu dei para vocês aqui. O termo correto para isso é answer. Eu já joguei lá no Google Translator e veio contestation. Então, você vai falar com o seu cliente contestation, o seu cliente vai ficar assim, olhando para você, contestation? Mas como assim, doutor? Né? Então, realmente, né, é preciso a gente... Gera muita confusão, né? Sim, então é preciso a gente começar realmente entender o quê? Que não é só eu ir lá no dicionário, ou eu só ir lá no Google Tradutor, eu vou precisar fazer um estudo de direito comparado mesmo. Eu vou ter que pegar o direito aqui do Brasil, pegar o direito estrangeiro e começar a fazer essa correlação. Peraí, esse instituto aqui no direito brasileiro, qual é o correspondente dele lá nos países de língua inglesa? A partir do momento que eu começar a fazer essa correlação, aí sim eu vou começar a fazer traduções que vão fazer sentido para o meu cliente, né? E quando eu estou conversando com o meu cliente, eu tenho que conversar com propriedade, eu tenho que mostrar para ele segurança, tenho que mostrar para ele domínio do assunto. Se eu estou fazendo um monte de traduções literais que não estou fazendo o menor sentido, ele não está entendendo do que eu estou falando, né? Ou eu estou dando volta demais para poder explicar o que eu estou querendo dizer, qual é a segurança que esse cliente vai ter de me contratar? Né? Com certeza. Tem inclusive uma pergunta aqui de uma pessoa que está assistindo a gente que falou assim: como poderíamos ter essa experiência um pouco aqui no Brasil ou fora? A experiência acho que é para poder saber o inglês. Eu acho que você já respondeu, né? Você tem que começar a fazer a pesquisa e estudar outros ordenamentos, né? Isso, exatamente. Você tem que começar a fazer essa pesquisa. Atualmente, eu estou colocando também, né, no meu Instagram, no meu YouTube, alguns conteúdos para poder ajudar vocês, começar a entender um pouquinho desses outros sistemas, né? Então, já fiz lá alguns vídeos. Então, por exemplo, né, no Reino Unido, a gente tem uma diferenciação na carreira jurídica. Lá, o advogado, você tem o solicitor e você tem o barrister. Cada um deles tem funções distintas. Aqui no Brasil, a gente tem o advogado exercendo as duas funções. Então, suponhamos que você vai ter um cliente do Reino Unido. Você entender essas diferenças culturais, né, entender essas diferenças entre o nosso sistema, o sistema britânico, vai te ajudar a dialogar melhor com esse cliente, né? Interessante. E tem uma outra coisa que eu queria te perguntar. É só advogado internacionalista que precisa do inglês jurídico? Não, com certeza não. Essa é uma outra crença também que a gente tem, né? De que seria. Não, porque assim, né? As pessoas, como que elas pensam? Elas pensam assim, não, aprender inglês é importante. Mas para o advogado, não. Para o advogado, não, porque lá no processo está tudo em português, não vai precisar. Ah, mas aí tem algumas que já falam assim, ah, não, mas se a pessoa escolheu especializar exatamente no direito internacional, aí tudo bem, né? Aí pode ser que ela vai precisar do inglês.
Só que, gente, a gente tem que ter a seguinte compreensão sobre o direito internacional privado. O direito internacional privado, ele vai andar ali meio que de mãos dadas com o direito nacional. Por quê? Porque o direito internacional privado, ele é um ramo do nosso direito que ele vai fornecer critérios para que a gente possa resolver conflitos de leis no espaço. Então, por exemplo, eu vou ter ali uma determinada situação em que eu posso aplicar uma lei brasileira, né, ou uma lei de um outro país. Vamos supor aqui, só para poder ficar mais claro, né, eu estou exportando soja para a China, tem um contrato de compra e venda internacional. Então, aqui, né, o vendedor é brasileiro, o comprador lá é chinês. Então, qual lei que eu vou aplicar nesse contrato? O direito internacional privado vai me dar um critério. Mas, no final das contas, o direito que eu vou aplicar é um direito nacional. Seja o direito nacional daqui, seja o direito nacional de lá. Né? Então, o que eu estou querendo dizer? Só tomar uma aguinha aqui. O que eu estou querendo dizer? Que, no final das contas, pode ser que você não escolheu se especializar exatamente em direito internacional. Mas pode ser que na sua atuação, dentro da área que você escolheu se especializar, você vai acabar esbarrando no direito internacional. E tem algumas áreas do direito nacional que eu posso dizer para vocês que elas têm essa vocação natural, né, a acabarem esbarrando no direito internacional. Um exemplo claro disso é societário, né? É uma área assim que os próprios termos técnicos que o pessoal utiliza já são em inglês. Então, no dia a dia dos advogados de societário, eles já utilizam termos em inglês. Né? E assim são onde... Pode falar, Érica. Eu só quis dizer que é muito interessante porque realmente não adianta a gente achar que só porque a gente está lidando aqui com o direito nacional, a gente não vai ter situação que o inglês jurídico ele vai ser necessário, porque realmente a gente está numa tendência à internacionalização, né? A cada vez mais das relações jurídicas. Então, não adianta a gente querer ficar fechado no nosso mundinho. Exatamente. Eu acho até que a guerra da Ucrânia mostrou muito isso pra gente, né? É um conflito lá em solo europeu, mas olha todas as repercussões que isso teve aqui no nosso mercado interno. Né? Então, assim, os efeitos aqui na inflação, né? Diversas repercussões no nosso mercado interno, nas nossas exportações, né? Então, assim, a gente está realmente num mundo que é conectado. Então, por exemplo, né, se eu escolhi me especializar na área de empresarial, inevitavelmente a gente está falando aqui de um mercado hoje que é global. Né? As empresas, tudo bem, tem empresas que realmente atuam em nível nacional, mas se você está aberto para atender qualquer tipo de empresa, vai ter muitas empresas que vão atuar, né, no mercado internacional, assim como tem empresas multinacionais que estão instaladas aqui no nosso território. Né? Então, vai haver aí uma série de oportunidades para atuação internacional e também para o uso do inglês jurídico. Sim, sim. E é interessante também que a gente tem que começar a efetivamente perceber que o inglês jurídico ele vai criar também oportunidades, né? Oportunidades profissionais mesmo, para poder você conseguir não apenas lidar com esses desafios que estão sendo trazidos todos os dias para nós, né, através dessas relações comerciais transnacionais que cada vez ficam mais claras para a gente que elas estão aí, que o Brasil ele está cada vez mais tendo um papel importante no comércio internacional, né, não apenas no agronegócio, mas também em outras áreas, né, do mercado internacional, mas também para a gente poder ter oportunidade de trabalho, né? Porque às vezes eu acho que o inglês, principalmente o inglês jurídico, ele se tornou um critério muito importante para poder você conseguir uma vaga, inclusive em bons escritórios de advocacia, não é? Com certeza, Érica. Eu até fiz um post hoje nos meus stories, né, exatamente sobre isso, mostrando lá uma vaga onde o inglês era essencial, né? E quando a gente entra nessa questão da política de contratação, né, dos escritórios de advocacia,
isso vai variar muito, tá? De escritório para escritório. Então, tem escritório que vai ter como elemento essencial o inglês na contratação para aqueles setores em que realmente o uso do inglês é essencial, né? Então, esses setores aqui que eu dei exemplo, como societário, empresarial, aduaneiro, né? Principalmente esses setores que estão assim mais relacionados com o mundo corporativo, né? Mercado de capitais, esse tipo de setores, né? Arbitragem internacional, por exemplo, né? Você vai precisar também do inglês. Então, alguns escritórios vão focar mais nessas áreas. Agora, o escritório, por exemplo, que eu postei lá hoje, é um escritório que estava colocando o inglês como essencial numa área que, assim, a meu ver, né, o inglês não seria tão essencial assim. Então, lá, é uma área lá de contencioso civil. Né? No dia a dia do pessoal, eles não vão utilizar assim, o inglês, né, com tanta frequência, né? Porque realmente a gente sabe que aqui nos processos o dia a dia é mais em português. Mas, eventualmente, tem que fazer o atendimento de um cliente em inglês, tem que responder um e-mail, tem um telefonema, né? Então, assim, eles colocaram lá como um requisito essencial para a contratação o inglês, tanto oral quanto escrito. Uhum. E aí, Érica, o que é interessante a gente prestar atenção também? É que alguns escritórios, eles realmente vão colocar provas, né, para poder avaliar o inglês desse candidato. Em alguma fase da entrevista, eles vão fazer uma parte dessa entrevista em inglês, né? Então, assim, eu acho interessante a gente ter essa oportunidade de ter essa conversa aqui hoje à noite, exatamente para trazer essa conscientização, né? Porque você imagina a pessoa passar 5 anos se preparando lá na faculdade e aí ela ser surpreendida por esse critério no dia em que ela manda um currículo para esse escritório, né? Porque a gente não vai aprender inglês, é claro, de uma semana para outra se você é chamado para uma entrevista no escritório desse, né? Então é importante a gente trazer essa conscientização para o pessoal começar a dar atenção para o inglês também. Isso, elas têm que se preparar com antecedência e tem que estar para quando a oportunidade aparecer, né? Você estava falando isso aí sobre os processos seletivos. Eu tenho uma aluna que participou de um processo seletivo em um grande escritório de direito internacional aqui no Brasil e o processo seletivo durou meses. E ela fez provas de todos os tipos. E ela fez várias provas em inglês. Primeiro ela começou com o inglês básico, depois ela foi para a redação, né, em inglês, depois ela teve uma entrevista oral. Né? Então vejo que o nível de exigência ele é bem alto para que você consiga alcançar certas oportunidades, né? Principalmente se você quer enveredar para uma carreira internacional, você precisa começar a cogitar e se preparar para isso, né? E eu tenho uma para te fazer. Para a gente poder começar a se preparar, é interessante a gente fazer um curso de língua inglesa geral? Ou você acha que vale a pena a gente ter um professor, tipo você, assim, que sabe os jargões específicos para nos orientar? O que você acha que vale a pena fazer? Você acha que vale a pena combinar os dois? Você acha que direcionar é o mais interessante? Me conta aí, o que você acha que vale mais a pena nesse momento? Poder você se preparar para as oportunidades? Olha, Érica, eu acho que vai depender de onde essa pessoa está, né? Porque se o seu inglês realmente é muito básico, você vai ter que ter ali realmente um mínimo de gramática, né? Você vai ter que aprender o básico ali para você conseguir começar a se comunicar. E para isso, um cursinho de inglês geral vai ser útil para você, sim. Agora, quando você precisar, né, de realmente entrar nessa área jurídica, aí você vai precisar realmente de um estudo um pouquinho mais técnico, né? E para isso eu já estou né, desenvolvendo esses conteúdos que eu estou compartilhando com vocês. E mais adiante eu pretendo também desenvolver algum serviço mais personalizado que possa realmente ajudar vocês a suprir essa necessidade. Já tem gente falando aqui no chat que está seguindo você já no Instagram para poder pegar essas dicas. Né? Ai, que ótimo, gente. Não, porque o conteúdo da Núbia é excelente. Ela
ensina muitas coisas legais e eu acho que vale a pena mesmo seguir. Tem gente aqui fazendo um monte de perguntas, que o pessoal está super interessado, ó. Perguntar assim, vale a pena fazer somente curso avulso sobre direito internacional para se tornar como advogado internacionalista ou tem que fazer cursos de pós-graduação específicos? Eu acho que eu vou dar a minha opinião, mas eu quero ouvir a sua também, Núbia. Eu pessoalmente acho que para você começar na advocacia internacional, você não tem que fazer pós-graduação. Porque a pós-graduação vai te ajudar a aprofundar em vários conhecimentos teóricos, mas você só vai ficar bom com a prática e com quem pode te orientar nessa prática, que vai te ajudar a construir atalhos. Então, não se iluda que a pós-graduação ela vai te dar resposta para tudo. Ela vai ser ótima em alguns aspectos. Ela vai te dar um título, ela vai te dar alguns conhecimentos técnicos, mas ela não vai ser suficiente. Da mesma forma como a Núbia falou, fazer um curso geral vai te ajudar no processo de conversação, mas aquilo não vai ser suficiente para você aprender os termos técnicos específicos que você vai precisar para poder fazer uma leitura de um documento jurídico, elaborar um documento jurídico, fazer a conversa necessária, transmitir a segurança necessária para o seu cliente, né, estrangeiro. Então, eu acho que é por aí. O que você pensa, Núbia? Olha, Érica, eu concordo com você, viu? Eu acho que a pós-graduação, né, o mestrado, esses cursos que a gente faz, eles são interessantes em termos de enriquecimento do seu currículo, né? Eles vão sim te ajudar, mas tem muita coisa que a gente realmente aprende na prática, né? E eu e a Érica, né, a gente até se conheceu por meio de um curso que a gente fez, né? Foi um curso de formação em advocacia internacional. Assim, eu te confesso, viu, Érica, eu até nunca tinha visto nenhum curso assim parecido até então. E assim, resolvi arriscar e para mim foi uma experiência muito boa, porque assim, eu senti que realmente a gente teve ali uma experiência mais prática, né? Mais questões do dia a dia, que às vezes, quando a gente está assim, né, na academia, né, no sentido acadêmico mesmo, às vezes fica ali muito na teoria e falta um pouquinho desse sentido da prática, né? Porque, assim, dentro do contexto da advocacia, a gente tem lá hard skills e soft skills, né? Aquela hard skills é o seu currículo que vai estar lá a pós-graduação, os cursos que você fez, né? O curso de inglês, os certificados, por exemplo, o IELTS e outros certificados. Mas os soft skills você só vai adquirir com a prática, né? Por exemplo, a experiência que você tem, as oportunidades que você teve de utilizar aquele conhecimento teórico que você adquiriu de alguma forma. Os soft skills você adquirir através do processo de estabelecimento de conexões significativas com outras pessoas que vão começar a te conhecer por aquilo que você sabe e você faz. Então, eu acho isso muito interessante, né? E essa parte do inglês jurídico, você precisa encontrar a pessoa certa, tipo Núbia, para te ajudar nisso, né? Eu acho que Sim. é importante. E eu acho que para quem está começando também, gente, uma dica muito... Desculpa, Érica, eu te interrompi, mas é porque tinha congelado aqui para mim. Uma dica muito interessante também para quem está começando é a questão do networking, gente. Vocês não têm noção do quanto isso é valioso também, tá? Vocês começarem a estabelecer essas conexões, né? Eu sei que hoje em dia está muito na moda essa questão do EAD, né? Mas, assim, é interessante vocês tentarem também estabelecer essas conexões paralelamente com esses colegas, tá? Então, por exemplo, a gente até fez um curso que foi à distância, né? Mas a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente está estabelecendo esse contato com os colegas por lá também. Sim, é muito importante. Isso inclusive, é uma coisa que eu estou falando no curso que eu estou dando para os meus alunos, porque eu acho que isso faz toda a diferença na hora de você se inserir de forma mais bem-sucedida no mercado. Porque você ter pessoas interessadas pelo mesmo assunto que você e fazer uma comunidade forte com quem você pode trocar experiências, com quem você pode pedir indicações ou dar indicações,
é algo que fortalece um grupo de pessoas e você pode, a partir dali, fazer esse networking e ir ampliando seus horizontes, né? Então, eu realmente acho que você encontrar pessoas com as quais você pode trocar figurinha, né? É muito, muito importante. Sim, com certeza. Eu acho que é uma dica bem válida aí para quem está começando. E, Érica, eu tenho uma pergunta para te fazer também. Claro. Porque eu vi, né, no seu currículo que você fez um doutorado no Japão. E eu fiquei bastante curiosa. Como é que foi esse doutorado no Japão? Foi em japonês ou foi em inglês? Me conta. Quando eu cheguei no Japão, eu não falava nada de japonês. Então, inicialmente, o inglês foi essencial para minha vida no Japão. Foi absolutamente essencial. Se eu não soubesse inglês, eu estava perdida, porque eu não sabia a língua local. E durante o tempo que eu morei no Japão, eu estudei japonês, eu aprendi o japonês, e sim, o meu doutorado, todas as aulas foram em japonês. Né? Então, durante 1 ano e meio, eu fiquei simplesmente estudando japonês, trabalhava lá como pesquisadora, e aí depois eu comecei o doutorado e as minhas aulas eram todas em japonês. Felizmente, o meu sensei, que era o meu orientador, ele autorizou que eu escrevesse a minha tese de doutorado em inglês, o que facilitou muito a minha vida. Primeiro, para poder fazer o processo de revalidação do meu diploma, porque você tem que apresentar a tese e tem que ser numa língua ocidental, ou seja, se eu tivesse escrito em japonês, eu ia ter que traduzir para o português ou para o inglês. Então, eu ia ter esse desgaste, porque ter que ser por tradutor juramentado. E o fato de eu ter escrito a minha tese em inglês me ajudou muito também. Não ia ficar barato? Eu peguei a minha... Não fica barato. E eu publiquei minha tese em livro, já na língua inglesa. Eu publiquei pela Cambridge Scholars Press. Então, eu publiquei a minha tese em inglês, o que deu uma dimensão muito maior da tese por ter sido em inglês, porque hoje tem várias universidades que têm na biblioteca deles a minha tese de doutorado. Minha tese de doutorado está lá na biblioteca de Harvard. Eu sei porque teve uma aluna minha que foi fazer um curso de verão em Harvard, ela chegou e falou assim, meu Deus, o livro da minha professora está aqui. E eu fiquei bastante feliz. Mas isso só foi porque minha tese estava em inglês. Exatamente, né? O inglês dá muito mais visibilidade, sem dúvidas. Nossa, Érica, olha, parabéns, né, por ter feito esse doutorado em japonês. Eu estou imaginando aqui você lá nessas aulas em japonês. Gente, eu já penei, né, nas aulas em inglês. Estou imaginando a sua situação. Mas parabéns. Foi bem desafiador mesmo. Mas, assim, tudo começou, eu só consegui essa oportunidade de fazer o doutorado no Japão porque eu sabia inglês, né? Eu já tinha conhecimento em inglês. Então, porque para conseguir a bolsa, porque eu fui com uma bolsa do governo japonês, eu fui porque eu tinha o inglês. Se eu não soubesse nem o inglês, eu não teria conseguido. Porque eles sabem que o japonês é uma língua muito específica, não é todo mundo que vai saber o japonês de cara, né? A não ser que você seja descendente, que é o mais comum, e eu não sou descendente, né? Então, eles davam essa alternativa. Tudo bem, você pode ir para lá com inglês, mas quando chega lá, você aprende o japonês. E foi isso que eu fiz. Nossa, que bacana. Eu imagino a experiência que você teve. Sim, foi uma experiência muito incrível, assim. E na verdade, eu perguntando uma outra coisa. Me conta essa história sua, que você fez um estágio num escritório de advocacia lá em Dublin, na Inglaterra. Onde que foi isso? Então, como é que você conseguiu escritório? Então, na verdade, não era um escritório, era uma empresa de recrutamento e seleção, tá? Eles faziam, né, o que a gente chama aqui de headhunting, só que eu trabalhava na parte jurídica. Então, eu fui trabalhar com o direito do trabalho. Eu fazia os guias para essas empresas, né? Porque elas contratavam lá por meio dessa empresa. E depois a gente fazia essa parte também de assessoramento, de consultoria para eles na área trabalhista, né? E isso é até um ponto interessante também da gente conversar a respeito aqui.
porque é essa visão limitada que às vezes a gente tem da advocacia, né, aqui no Brasil, que a gente pensa na advocacia sempre só daquele advogado que vai lá no fórum, né, trabalhando no processo, e a gente deu exemplo aqui de várias áreas onde é possível você atuar no consultivo, né, estou dando um exemplo aqui para vocês, onde eu trabalhei exatamente no consultivo trabalhista, né, e é uma área muito interessante. Né? Inclusive, para quem vai trabalhar, né, na área internacional, dando nessa área de consultivo, existe uma série de vantagens, né? Porque você, ao invés de ficar esperando ali, lá no final do processo, para poder receber, né, Érica? A gente sabe que, às vezes, até transitar em julgado pode levar aí 10 anos, né? É um período longo. Você já recebe ali, né? Você prestou o serviço, recebe. Ou às vezes você pode combinar ali com o seu cliente por mês, né? Existem ali diversos ajustes que você pode fazer. E para quem trabalha na área de internacional, existe, né, esse bônus de que você pode receber em dólar, né? Que é um atrativo também da área. Exatamente. As pessoas, quando eu falo que a gente pode receber em dólar e que a gente pode fazer a cobrança dos honorários em dólar, as pessoas elas ficam meio achando aquilo esquisito, ficam meio desconfiados, porque é aquela mente tradicional da advocacia, né? E porque a gente fica com medo daquilo que é diferente às vezes, e aí a gente tem que expandir, porque a gente está num mundo globalizado. Então, um cliente estrangeiro, o padrão de cobrança dele para ele em dólar vai ser absolutamente normal, né? Então, isso é muito atrativo, com certeza. E não só isso, né? Poder fazer a cobrança em horas, e não exatamente por serviços específicos, né? Então, eu acho que esse é um outro fator muito legal. E é um caso assim é um caso que você está exportando um serviço, né? Então ele autoriza também esse recebimento em dólar, né? Porque a gente sabe que tem aquela regrinha lá dos pagamentos serem feitos em moeda corrente, mas como você está exportando um serviço, aqui nesse caso a legislação permite que você faça, que você receba em dólar. Exato. E você trabalha, né? Você é em Portugal. Como é que é advogar na Europa, ter a OAB, até a OAP, né, em Portugal, abre portas para quem quer advogar no ambiente europeu? Você pode contar um pouco sobre isso para a gente? Sim. Então, Érica, eu comecei a fazer esse processo porque, primeiro para explicar, a OAB tem um acordo com a Ordem dos Advogados Portugueses, tá? Então, a gente consegue reconhecer a nossa OAB aqui, lá em Portugal, tá? É um procedimento ali que é um pouquinho burocrático, você tem que juntar uma série de documentações, né? Eu cheguei aí em Portugal 2 vezes para poder resolver esse procedimento, e na época eu fiz esse procedimento porque eu fiquei pensando, né, na possibilidade de talvez continuar lá na Irlanda, né? O meu mestrado foi um período ali de um ano e pouquinho, e depois eu tive um período de mais 1 ano de extensão de visto, né? Então, eu fiz justamente com esse objetivo, porque uma vez que você tem a ordem portuguesa, isso é sim uma porta de entrada para você começar a advogar em outros países da Europa. No meu caso, por exemplo, como advogada brasileira, eu não me habilitava para um teste que tem lá na Irlanda que chama QLTS, né, que é o Qualified Lawyers Transfer Scheme. E eu agora não tenho certeza se eu estou confundindo com o britânico, porque tem um que é o QLTS e o outro é o QLTT. Um é o Qualified Lawyers Transfer Scheme e o outro Qualified Lawyers Transfer Test. Depois eu dou uma verificada. Mas eu não me habilitava como advogada brasileira para esse teste, né, para poder transferir a minha qualificação brasileira na Irlanda. Mas a partir do momento que eu reconheci a minha OAB lá em Portugal, era possível fazer esse reconhecimento na Irlanda, né? Então eu comecei o processo, foi por causa disso. No final eu acabei resolvendo voltar, né, para o Brasil, não seguir adiante com esse projeto,
Mas é interessante que eu acabei conhecendo diversos outros brasileiros que que fizeram isso, né? Eu até já divulguei lá no meu perfil, o perfil da Daiane Mendorfer, né? Que é uma das brasileiras que já passou nesse exame e ela conseguiu transferir lá para a Irlanda. E, assim, é uma possibilidade, né? Tem muitos advogados brasileiros hoje que estão buscando essas experiências no exterior, né? Então, isso é uma possibilidade também. E o inglês jurídico, com certeza, vai ajudar a gente nesse tipo de busca de oportunidades no exterior também. É verdade. Inclusive para os Estados Unidos, né? Tem estados nos Estados Unidos que você pode fazer o exame deles, né? O bar exam, sem ser formado lá, né? Então, você ter um inglês jurídico, obviamente, estudando, se preparando para a prova, você vai poder advogar nos Estados Unidos, tendo sido formado aqui no Brasil. Claro que não é fácil, mas o inglês é uma porta de entrada, né? O inglês jurídico. Requer, né, uma preparação específica, né, mas a gente pode até dar alguns exemplos aqui, né, na Califórnia é possível prestar o exame do bar, né, em Nova York é necessário fazer um LLM, né, você faz um LLM de 1 ano e depois você pode prestar o exame do bar também. Quando eu tô falando que o exame do bar é o exame da ordem, tá, gente? E aqui, eu tenho uma pergunta da Paola. Morei na Austrália por 3 anos, tenho inglês tradicional avançado. Já posso entrar na área da advocacia internacional ou seria melhor aprimorar meu inglês jurídico primeiro para começar? E aí, Núbia, o que você dá de conselho para a Paola? Olha, Paula, eu acho que é interessante você começar a estudar. Mas não espera não, né? Se você tiver uma oportunidade para poder começar, trabalhando você vai aprender muita coisa também, né? Eu, né, passei por essa experiência, que eu aprendi muita coisa, foi na prática mesmo. Igual eu falei aqui para vocês, eu tinha só o inglês geral, tinha feito o IELTS, cheguei lá na faculdade, passei um super aperto, mas consegui concluir meu mestrado, depois fui trabalhar lá no escritório. Então, assim, a gente consegue. Mas é muito mais difícil. Se você tiver a oportunidade de fazer um estudo sistematizado do inglês jurídico, isso facilita muito a vida da gente. Então, por isso que eu estou pensando nesse projeto, que é exatamente para facilitar a vida de vocês. Porque o tempo que eu gastei, gente, você vai lá, você pesquisa sobre o regime de outro país, aí você vai comparando com o Brasil, e até você tentar entender como que é, quais que são as diferenças, para poder achar qual que é a tradução melhor para aquele termo, você gasta muito tempo, né? Então, se você tiver alguém que puder te ajudar a cortar esse caminho, né, a economizar tempo, né? Time is money. Então, eu acho que vale a pena, sim, fazer um curso específico se você tiver essa oportunidade. Sim, nada impede que ela comece, mas, né, com a prática ela vai indo, mas com certeza eu acho que fazer um curso específico, uma orientação específica, vai facilitar muito o processo dela entrar no mercado, né? E aí. Sim, e pode ser até um diferencial, né? Ela já demonstrar no momento de ser contratada que ela tem essa habilidade. Sim. Ah, tem mais perguntas, gente. O pessoal está super interessado. Olha aqui, ó. Tem uma pergunta de uma pessoa aqui que falou assim: vocês podem dar exemplos de onde podemos começar a trabalhar nessa área? Não sei por onde procurar trabalhar nessa área. Então, existem várias opções, na verdade, né? Você pode começar procurando emprego em multinacionais que tem uma área jurídica de setor voltado para a advocacia internacional, porque eles costumam ter seus próprios advogados, então isso é uma forma, mas você tem que se preparar para poder ir trabalhar nesse ambiente, você tem que criar um perfil que é atrativo para esse tipo de ambiente, né, para trabalhar numa multinacional. Você pode começar a sua advocacia autônoma, não é? Você pode começar a Uhum. trabalhar, fazer trabalho voluntário dentro de áreas que te interessam em organizações não governamentais, para poder você adquirir uma certa experiência. Que mais, Núbia? Você dá outras sugestões? Tem tanto essa opção, né, de trabalhar em escritórios especializados, e
escritórios grandes, normalmente, eles vão ter uma carteira de clientes internacionais, né? Assim, isso é praticamente regra. Mas aí, o que que você vai ter que olhar? Você vai ter que olhar as áreas que têm mais propensão, né, a trabalhar com direito internacional, porque vão ter áreas que vão ter menos exposição. E vai ter algumas outras áreas que já vão ter mais exposição. Então, é isso que você vai precisar pesquisar, né? Então, a gente deu aqui alguns exemplos para vocês. Se você se aproximar mais dessa área corporativa, se isso for o interesse para você, é uma possibilidade, né? Eventualmente, aparecem coisas em outras áreas? Sim, aparece, né? A gente tem exemplo, por exemplo, sucessão, né? Na área de sucessões. Você pode, por exemplo, montar um trust offshore para poder fazer a transferência patrimonial. Então, é uma possibilidade aí de atuação internacional, né? Vai requerer o inglês jurídico. Então, assim, existem exemplos em outras áreas, né? Na área de direito de família, né, Érica? A gente vê muito os nossos colegas com diversos casos aí na área de internacional, eventualmente pode ser que exista alguma demanda também nesse sentido, mas assim, existem algumas áreas que vai ser mais eventual, né? A não ser assim que você vá para um escritório que tem uma atuação mais especializada, que está focado num nicho mais internacionalizado, nesses escritórios maiores talvez você não tenha tanta exposição ao direito internacional. Uhum. Mais uma pergunta aqui. A Aline, ei Aline, tudo bem? A Aline, minha aluna, ela perguntou assim: vocês conhecem os cursos da Cambridge Law Studio de Legal English? Recomendam? Você conhece os cursos? Da Cambridge Law Studio. Olha, eu já cheguei a fazer um curso desse. O curso, ele vai ser todo, ele é muito interessante, muito bacana, vai te dar uma noção ali, até de direito empresarial inglês, tá? De básicos ali do direito empresarial inglês, mas é um curso que vai ser todo em inglês, tá? Então, assim, eu não sei qual é o seu nível, mas, assim, é interessante que você tenha ali um nível intermediário, talvez, para você dar conta de acompanhar, tá? E ele é um curso que ele não vai ter essa abordagem comparativa, né, que eu estou falando para vocês, de chegar e comparar o direito brasileiro com o direito lá dos países da Common Law, né? Então, assim, você vai ter que ter esse trabalho de lá, peraí, aqui está falando agora sobre warrants, mas qual que é o equivalente disso lá no Brasil? Existe isso no Brasil? Então, assim, você vai ter que fazer essa pesquisa você mesmo, né? E aí é um trabalho que vai ser seu. Então, é nesse sentido que eu estou pensando aí em alguma coisa aqui para eu poder encurtar esse caminho para vocês. Já estou ansiosa. A Ana Paula falou assim, já vou procurar ONGs em Portugal para prestar serviço voluntário quando chegar lá. Isso mesmo, porque a Paula ela vai mudar para Portugal, Núbia, e aí ela estava querendo dicas e tá te seguindo, falou que tá te seguindo, e essas dicas aqui eu acho que vai ajudar ela. Eu fico muito feliz, Paula. Ai, que ótimo, Paula. Te desejo boa sorte no seu projeto. Bem, a gente está sempre à disposição. Eu acredito que a também está à disposição. Estou falando por você, né, Núbia? Mas eu sei que a gente Com certeza. para ajudar a trocar ideias sempre, né? E às vezes também, né, Paula, a gente pode ter essa ideia, eu tô indo para Portugal, né, então não vou precisar do inglês. Mas, gente, na Europa tem uma cultura, né, muito maior do que a gente aqui com relação ao inglês, né, então eles falam muito mais inglês que a gente. Aqui é impressionante, a gente só 5% da população é que fala inglês, né, e eu estava olhando alguns números. Hoje em dia, se não me engano, mais ou menos 1,13 bilhões, mais ou menos, de pessoas no mundo já falam inglês. Então, se você fizer as contas, vai dar o quê? Uns 15% da população mundial? Eu não lembro, eu tinha feito a conta, sou ruim de fazer conta de cabeça, então pode estar errada essa conta aqui agora, gente. Mas eu lembro que, assim, se você pegar a porcentagem mundial, é bem superior à porcentagem brasileira. Né? Então, olha o tanto que a gente está atrás.
E olha o tanto de oportunidades que a gente está perdendo, né, de se inserir nesse mercado global, porque a gente não tem o inglês, né? Então, eu acho que é importante isso, a gente exatamente, né, eu acho que a gente ter pessoal qualificado é uma das condições para o Brasil se integrar cada vez mais nesse mercado internacional, né? Então, eu acho que a gente se qualificar, buscar essa qualificação, buscar o conhecimento no inglês jurídico, vai ser essencial para a gente, né, ajudar o nosso país nisso também. Com certeza. Excelente, Núbia. Eu queria agradecer você por ter se disponibilizado para conversar com a gente aqui hoje. O papo está ótimo. O pessoal ficou super interessado aqui. Muitas pessoas entraram e fizeram muitas perguntas. Eu te agradeço de coração. Pode contar comigo para o que você precisar. A gente está aqui também à disposição. E eu espero que a gente tenha a oportunidade de fazer mais lives como essa. Então, eu agradeço. Nossa, Érica, eu também quero te agradecer muito, viu, por essa oportunidade de ter estado aqui hoje. Foi a minha primeira live, fiquei aí um pouquinho nervosa, né? Primeira experiência, assim, para a gente é sempre um pouquinho mais desafiadora, mas é importante, né? A gente tá se colocando nesse tipo de desafio. Eu queria agradecer também o pessoal aí que ficou até agora, que acompanhou a gente até aqui. Eu acho que eu vou ver se eu coloco aqui nos comentários, né? O meu perfil lá do Instagram e do YouTube para o pessoal poder me seguir. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui para o pessoal. Isso, coloca aqui, O meu perfil aqui do Instagram, eu não sei se... Tá no YouTube. Eu vou colocar nos stories e vou te marcar lá no seu Instagram para poder as pessoas Então as informações, tá? Depois vocês procurem lá nas minhas redes. Eu espero que o conteúdo ajude para vocês também, tá? Que sugerissem temas para poder trazer nos vídeos, né? Quais conteúdos vocês querem ver, quais áreas você melhor vocês. Saber o que é realmente útil para vocês, né? Eu quero produzir conteúdo relevante. Então me deem esse feedback, por favor. Que bom, pode deixar. E se eles falarem alguma coisa para mim, eu dou feedback para você também, Núbia. Fico muito feliz da sua primeira live ser junto comigo. E eu gostei muito. E você foi ótima, não precisa ficar nervosa. Ai, tá ótimo, Érica. Eu agradeço muito, viu? Adorei estar aqui com você hoje. Gente, boa noite. Até a próxima. Boa noite, gente. Até mais. Tchau, tchau.